Maravilha. Então veja, nós estamos aqui na sala 1 agora, do INC, uma mini guia, sabia? Estamos na sala 1 com um caso de TAV. Nós normalmente fazemos as TAVs aqui do INC na sala híbrida, que fica dentro do centro cirúrgico, mas ela fica 10 andares acima do andar onde nós estamos. Então, até por aspecto logístico, para cabeamento de 2 salas, nós optamos por fazer na sala que normalmente quem usa é o pessoal dos congênitos. Nós estamos aqui hoje com o Dr. Rodrigo Guerreiro, que está aqui do meu lado, meu parceiro de longa data, Dr. Sérgio Laélio, que é o nosso residente de 2º ano. Temos aqui o luxo de ter meu amigo de muito tempo, Dr. Pedro Lemos, como nosso convidado. Eu não estava nem conhecendo o Pedro Lemos aí. Ele tá com o boné branco. Ele tá mais novo. Ótimo. Aqui do PPC é só para o time viu, Paulo? Que ótimo. Doutor Carlos Galhardo, nosso anestesista. Cadê o pessoal de sala aqui também? Ana Paula, Sheila, Salviana, Loyola. Dá uma lavadinha para mim, por favor. E a gente queria já apresentar o caso. O Sérgio Laélio, nosso residente, vai passar o caso desse senhor. Por favor, abram aí para discussão à medida que vocês julguem necessário, enquanto nós vamos trabalhando aqui. Você está funcionando a artéria, né, que nós estamos vendo aí. Puxa para mim. Na verdade, agora eu estou fazendo pré-closure com um Proglide. Nós estamos vendo aqui que é um paciente de 89 anos, hipertenso, dislipêmico, circulação atrial, já foi operado de câncer, tinha doença coronária, já foi tratado ADA. Em dezembro de 22, ele veio com angina estável e insuficiência cardíaca. Pode ler. Não havia isquemia, e aí ele foi admitido agora em janeiro de 23 com insuficiência cardíaca. Você viu como é que eu sou atrevido, né? Já falei, já para ajudar. Em insuficiência cardíaca em perfil B. Quem que é que está aí que vai falar do caso? Pode falar, deixa eu... O próximo slide, então, é o eletrocardiograma. O paciente que foi em janeiro de 2023, que a gente consegue ver aí um paciente que já fibrilava antes. Esse eletro tem fibrilação atrial com a frequência cardíaca por volta de 100. E a gente consegue perceber aí que tem um bloqueio de ramo direito completo. Tem um QRS aí em torno de 140 milissegundos, que é aí um ponto de discussão também aí no nosso caso. Pode passar o slide, por favor? Em relação aqui ao ecocardiograma, esse ecocardiograma ele foi feito logo após a compensação da insuficiência cardíaca, que foi na última internação, como os senhores viram no primeiro slide, que aconteceu aí em janeiro desse ano. Então a gente consegue ver que a função biventricular do paciente é preservada. A gente consegue perceber aí o diagnóstico de estenose aórtica, com algumas características ecocardiográficas para tal, com uma área valvar de 0,8, um gradiente médio de 18, isso foi revisto, inclusive estava no momento de compensação da IC, fechando aí o diagnóstico de low flow, low gradient, como tem função biventricular preservada, paradoxal, certo? E foi feito o cálculo do stroke volume, que está bem reduzido, de 21 ml por metro quadrado. E aí nós colocamos também a representação do DVI, né, que é basicamente ali o índice que vê o fluxo da via de saída do VE, em relação ao fluxo da válvula aórtica, e uma relação menor que 0,25, também denota aí gravidade ao quadro. Não coloquei nesse slide, mas ele tem uma velocidade de pico de fluxo também aumentada acima de 4 metros por segundo. Tá? Então, aí fechando o diagnóstico aí de estenose aórtica low flow, low gradient paradoxal. Pode passar o slide, por favor? Na estratificação coronariana, a gente consegue perceber que é um paciente, aí nessa primeira projeção que eu coloquei aí,
é uma projeção caudal que a gente consegue ver o acometimento difuso da circunflexa, com pontos que se intercalam entre ectasias e estenoses graves. O estente na descendente anterior, já aí na segunda aquisição, a gente consegue ver 2 estentes, um no terço proximal e um no terço médio, que não tem grandes perdas luminais, mas que entre o ponto, entre os estentes, já tem aí uma placa de doença coronariana. Pode passar, por favor, o slide. E a coronária direita também é difusamente acometida, né, com pontos de ectasia intercalados aí com um ponto de estenose, né, doença, então, multiarterial. Esse paciente tem um risco cirúrgico moderado, né, pelo Euroscore 2, 19.5, ele perde basicamente porque ele tem, a gente vai ver na angiotomografia que ele tem uma ectasia de aorta abdominal infrarrenal, então ele pontua um pouco mais. Pelo clearance de creatinina, também pontua, e porque teve cirurgia também não cardiológica prévia. Um STS de 5.23, uma área de superfície corporal de 1.96, com IMC aí de obesidade grau 1, 32. Pode passar o slide, por favor. Em relação à angiotomografia, na preparação do caso, né, a gente vê aí um anel com um diâmetro mínimo de 20, né? Acho que vai entrar em discussão aí a questão de pré-dilatação, um valor, o perímetro de 81 milímetros, isso fez com que a gente escolhesse aí a prótese chefiada e custeada pela equipe da Medtronic, uma Evolute Pro número 29, a gente percebe aí as alturas das coronárias, né, alturas boas, do tronco da coronária esquerda de 10,7 milímetros e da coronária direita de 19 milímetros e meio. E um seio, uma largura do seio bem interessante de 33,8, que também vai entrar aí na discussão até a parte da liberação um pouco mais alta da prótese. Pode passar o slide, por favor. Em relação à angulação da aorta, a gente tem 52 graus de aorta, não é uma aorta tão horizontal, e no sítio de acesso, na femoral, a gente consegue ver aí um diâmetro de 8 milímetros e meio, né, uma bifurcação que é mais baixa, o que é bom para o caso, não tem grandes curvaturas e a carga de cálcio ela é pequena, o que facilita aí o acesso. Pode passar o slide, por favor. Já tinha comentado previamente, mas esse paciente tem aí uma ectasia na aorta abdominal infrarrenal, foi medido aí na angiotomografia 4,3 centímetros de aorta nesse segmento. Pode passar o slide. A nossa planificação para o caso é basicamente a sedação consciente, né? O marcapasso transvenoso já foi introduzido aí pela veia jugular interna direita, né? Já colocamos, temos o eletro de base é um BRD, o paciente já que fibrila previamente, então nós optamos por colocar o marcapasso aí transvenoso. O pigtail já está no VE, o acesso já foi garantido, o pré-fechamento também, tá? Vai entrar aí, a técnica vai ser a cuspe overlap. A ideia é basicamente não fazer a pré-dilatação, mas isso cabe discussão. A prótese que a gente vai utilizar vai ser uma Evolute Pro número 29. E a outra discussão também vai ser o rapid pace, visto que o paciente é multiarterial e que tem lesões que não foram abordadas previamente. Uma pergunta para vocês, com relação a esse caso, onde há uma discrepância entre o gradiente, tem um gradiente médio de 18, um gradiente baixo, uma área de 0,8. Era importante a gente termos também ideia do grau de calcificação pela tomografia desses pacientes nesse tipo de situação? Ajudaria, de alguma forma, nós realmente definirmos a gravidade dessa estenose aórtica? Nós temos esse grau de calcificação? Eu acho que sim, mas, Jônia, esse é um dado muito importante. O score de cálcio da válvula aórtica pela tomografia nesse paciente é em torno de 2.000, um pouco mais de 2.000. 2.500, quase 2.600. A gente sabe que esse é um indicativo por si só de estenose de valvopatia aórtica grave. Esse paciente tem o eco com o último gradiente baixo, mas ele fez um CAT há algum tempo, e naquela ocasião o gradiente do CAT foi 50. O gradiente pico a pico. Depois de lá para cá ele piorou muito sintomaticamente, então é possível que ele tenha desenvolvido uma situação low flow mais recente,
com um gradiente anterior ao último eco mais acentuado. Então, é bem possível que ele tenha, de fato, estenose aórtica grave com low flow e low flow clássico, low flow verdadeiro, né? Essa aqui é a hipótese. Com relação à coronária, só para a gente resumir, tem uma coronária direita que parece não ser tão importante, que é uma coronária difusamente lesada. E com relação à descendente anterior, qual é a gravidade da lesão na descendente anterior e na circunflexa? A descendente anterior tem 2 stents prestes que foram implantados em 2006. No contexto do pré-operatório, ele fez uma gastrectomia parcial por câncer e na investigação pré-operatória foi feito o diagnóstico de doença coronariana e implantado esses 2 stents. Não tem perda da área luminal desses stents. Esses stents estão bons, vão funcionantes, mas não foi em técnica de overlap. Então tem a porção ali entre stent, ele tem acometimento, tem placa ali, mas parece não ser uma placa grave. Perfeito. Gostaria de fazer uma pergunta, Mangione, Oi. até em termos... Fazer uma pergunta para o Pedro e para o César. Um paciente que tem doença coronariana já estabelecida e com grande chance de necessidade de reintervenção. Uma vez que eles optaram por uma válvula balão expansível, talvez não seria um caso melhor para a Curate, que facilita a cateterização posterior? É um perímetro de 89, dá um diâmetro aí de 25 derivado. Então, eu acho que poderia ser a autoexpansível, mas dentro da autoexpansível, qual o critério de seleção? Bota em OAD para mim. Ótima colocação. É um paciente que tem uma possibilidade maior de necessitar um acesso coronário futuro, sem dúvida nenhuma, uma doença arterial coronariana difusa grave. Então, é uma preocupação que nós devemos ter. Então, eu jogo essa pergunta para o Dr. Marco Perin. Dr. Marco Perin, nessa situação, não temos um grande gradiente. 2 perguntas para você. Com relação à escolha da prótese, com a preocupação desse acesso coronário futuro e com relação à pré-dilatação ou não nesse tipo de situação. Quando nós não temos um gradiente tão importante, parece também a calcificação 2000, mas não é uma calcificação extensa, muito grande também. Qual seria a sua abordagem? Como seria a sua abordagem desse caso? Então, em termos de calcificação, não me parece muito severa angiograficamente pela análise que foi feita. Eu acho que aqui cabe qualquer válvula, para falar a verdade, dessas que a gente tem usado. Em termos de acesso coronariano, eu tentaria a uma válvula balão expansível para ter mais acesso à coronária futura. Eu só queria também chamar a atenção de uma coisa, Mangione. Esse paciente com bloqueio de ramo direito e FA, eu acho que ele tem uma grande chance de bloquear. E uma dica que eu quero dar aqui, que eu tenho usado e que a maioria das pessoas nem usa, é o cabo de marca-passo, aquele de rosca a gente já tem usado definitivo. O preço é praticamente R$100 mais caro, mas te dá uma segurança muito grande. Em vez de você usar esse cabo de marca-passo, você já usa, já rosqueia e usa. Se não quiser de coisa, dá 11 voltas e você tira o cabo de marca-passo. É muito interessante. Doutor André, quer complementar alguma coisa, doutor André? Sim, neste caso, qualquer das válvulas seria uma boa opção, mas acho que a balão expansível é melhor neste caso porque tem o bloqueio de rama direita e a fibrilação auricular. E a Lander está com peso aqui. Para as coronárias vai sempre melhor com uma balão expandível, que é muito mais pequena no sítio de implantação. Muito obrigada. Você fala bem português. Hein? Muito obrigada. Parabéns. Com relação a um outro tipo de válvula, uma válvula autoexpansiva. Não vai ver gradiente não, né? Hoje nós temos válvulas autoexpansíveis com células grandes. Não seria também uma escolha para esse tipo de situação, doutor? Com certeza. A válvula da Boston... Então, eu acho que esse caso dá para qualquer válvula, em termos de acesso, em termos de anel e em termos de seio, que são bem adequados. Mas a válvula deve ser dirigida para 2 prioridades: coronária, acesso coronariano e, no caso aí, distúrbio de condução.
Então a Evolute poderia ser uma válvula melhor aí do que desculpe, a Accurate seria melhor do que a Evolute, eu acho, para esse caso. Então, um balão expansivo. Doutor Martins, vamos complementar essa pergunta? Vamos. Yo estoy de acuerdo con los comentarios anteriores. Cualquier tipo de válvula acá es útil. Las preocupaciones del caso, por supuesto, que son las coronarias, pero la señora tiene 88 años, hay que considerar eso. Y principalmente los trastornos del ritmo. Tiene un bloqueo completo de rama derecha, que es el principal predictor de marcapaso. Aquí una Neo 2 andaría muy bien, porque sabemos que tiene menos porcentaje de marcapaso. Una Evolute es una excelente opción, pero aquí el Cast Overlap Technique es muy importante como para disminuir la incidencia de marcapaso después del implante. Y en cuanto a una balón expandible o autoexpandible, como se discutió antes, yo creo que va a depender del centro y la experiencia que tenga cada operador. Acá yo creo que cualquier válvula sirve, tanto de autoexpandible, una Navitor es una excelente opción también, y balón expandible, una Sapien también andaría muy bien. Me dá uma outra, Kelly, eu vou abrir mais um pouco. Esse paciente apresenta um bloqueio de ramo direito, um bloqueio completo de ramo direito. Nesse caso, na sua experiência, qual seria Tem foco não, né, a sua Loyola? indicação? Fazer o pace pelo fio guia, ou realmente é melhor a gente, nesse tipo de situação, termos o marcapasso, em caso de ocorrer um bloqueio total, imediatamente após o procedimento, a gente já tem o marcapasso colocado, tem uma maior segurança nesse tipo de situação. O fato de já ter um bloqueio de ramo direito prévio aumenta a chance de bloqueio, então, portanto, um fio de marcapasso que vai ficar, inclusive, pelo menos 24 horas após o procedimento, vai dar mais segurança na relação ao ponto de bloqueio, e um bloqueio que pode evoluir de uma forma desfavorável. Então, acho que o fio deve ficar... Vamos dar uma escopia na válvula? O marcapasso pelo fio. Perfeito. Vamos passar para o Dr. Valgimini. Dr. Valgimini. Quem vai empurrar aqui a guia para mim? Qual a sua opção para esse caso? Passei com um paciente com bloqueio de ramo direito, doença arterial difusa grave, escolha de prótese. Qual seria a escolha de prótese mais pertinente para esse caso, mais adequada para esse paciente? Actually agree with what has been said. Any type of valve would fit. If you choose this valve, as long as you implant it properly, I think it's okay. You need probably to please put your microphone a little bit close. Okay. I think in this case, of course, you are forced to pace through a temporary pacemaker, because the chance that this patient will develop an AV block is not zero after the procedure. So you have to choose a temporary pacemaker to be left for at least 24 hours, perhaps even longer, I would say. O próximo passo é a gente assumir aqui. Subir a válvula, então acho que dá para conversar agora com calma. Tá tudo no esquema. Muito bem, vamos voltar para a sala. Em que ponto que nós estamos aí, César? Como é que já colocou qual a corda guia que está no ventrículo esquerdo? Nós estamos com uma Lander Quiz. A ideia aqui, a Mangione, e até complementando o que o Perim falou, o Perim deu uma dica que eu acho que é importante, de a gente já entrar com o marcapasso rosqueado, que já pode virar o marcapasso definitivo, mas a gente queria tentar, antes disso, não evoluir para a BAVT, né? Então, a nossa ideia aqui é um implante de uma prótese na técnica de cusp overlap, que é algo que a gente já tem feito com alguma frequência, tentando que essa válvula seja implantada de forma bem superficial, bem shallow. A Evolute Pro é uma válvula, na nossa opinião, bastante amigável, inclusive para acesso coronário posterior, mesmo ela shallow, e a gente tendo uma saia de selamento em torno de 14 milímetros, que é essa, da 29 especificamente, com um seio de 33, a gente acredita que qualquer problema em termos de obstrução coronária seja muito pequeno, e mesmo o acesso através das células seja interessante. Com o cusp overlap, que é interessante a gente saber que cusp overlap e alinhamento de comissura não são a mesma coisa, mas andam juntos. Nessa posição de cusp overlap, a gente tem a possibilidade de, a 3 horas do side port da válvula, a gente conseguir alinhar comissuras e, no futuro, ter um acesso coronariano facilitado. Então, a ideia é essa aqui. A gente cruzou a válvula, tivemos alguma dificuldade para subir através de um aneurisma de aorta que ele tem, o guia embolou algumas vezes ali. Mas agora a gente passou aqui um Centran 16 até para facilitar o acesso, e vamos entrar com acesso inline. Vou tirar o Centran e vamos entrar com a válvula inline. Sem pré-dilatação.
Perfeito. Só uma pergunta, a Landerquist é só a workhorse durante as TAVs ou nesse caso específico que você está usando uma Evolute, quer fazer um curso prefere por dar uma estabilidade maior a princípio na técnica overlap, sim, Mangione. Talvez daquelas mulheres muito pequenas, com cavidade muito pequena, a gente não use Landerquist por conta dela ser um pouco mais agressiva. Mas na maioria dos casos, sim. Perfeito. Vamos passar para a mesa, então, para saber a opinião aqui dos nossos painelistas. Mangione, só deixa eu esclarecer. O marca-passo, o cabo de marca-passo que rosqueado, se ele não bloquear, você pode tirar depois. É só 11 vezes ao contrário. Perfeito. Extremamente entendido, Perinho. E a dica é ótima. Nesse caso, Marco, que tem um bloqueio de ramo direito, não houve nenhuma alteração eletrocardiográfica pós-procedimento. Continua com a mesma frequência cardíaca. Você tiraria o marca-passo ou deixa um pouco? Não, eu deixo pelo menos 24 horas com uma válvula autoexpansiva, né? Eu acho que é muito temerário com uma válvula autoexpansiva você tirar o paciente com bloqueio de ramo direito, tirar no dia seguinte. Eu até faria um holter depois de 24 horas. E a Landerquist é sua corda de preferência, de uma maneira geral, ou só de uma maneira geral, eu prefiro o Safari. Tá? Mesmo com a Evolute, quando você vai fazer... Mesmo com a Evolute. Agora, a Landerquist é uma excelente válvula também, dá um suporte melhor, né? Principalmente em casos com aneurisma, que você não quer... Vamos botar na nossa projeção. Marcelo, como é que é na sua instituição com relação à corda aqui? Vocês usariam também tem usado a Landerquist, assim, de uma maneira mais rotineira, ou a gente acaba usando corda mais amigável? A gente acaba usando mais as dedicadas mesmo, com o Safari. Até uma pergunta ao Perim, por não conhecer, né, esse eletrodo de marca-passo com a rosquinha, que é o mesmo que usa no marca-passo, o acesso seria daí por subclávia? Se já deixaria pronto na subclávia? Você pode usar a subclávia ou femoral, tanto faz. Sim, mas o cabo é igual, ele só não tem... Mas se eu usar por femoral, depois se precisar implantar um marca-passo, implanta na femoral? Tá pronto aí. Não entendi a sua pergunta. Você falou que usa o marca-passo com cabo de marca-passo com rosca definitivo. Porque se precisar, já transforma no marca-passo. Não é que se precisar, é que ele é mais difícil de perder o marca-passo. Entendeu? Porque ele está rosqueado lá, você não tem o risco de perda com o movimento. Entendi. Né? Por isso. Muito bem, senhores, nós estamos aqui com a prótese em posição para entrar no ventrículo. Perfeito. Quanto à pré-dilatação, vocês pré-dilatariam esse caso? Nós conversamos aqui, parece que angiograficamente, mesmo pela tomografia, apesar do score de 2000, mas não é um score também tão elevado, então a maioria aqui optaria por implante direto da prótese. Perfeito. Mas, Johnny, essa foi mesmo a intenção aqui. Você está pronto para injetar? O paciente vasculopata com aneurisma de auto-abdominal entrar sem introdutor, a tentativa é sem pré-dilatação, se ficar bom, sem pós-dilatação. Nós usamos só um perclose, na tentativa de somente com um perclose fazer hemostasia. O paciente está semi-acordado, então realmente é bem minimalista a abordagem aqui que nós temos hoje. Pode abrir. Então nós aqui vamos começar com o hatchmark que está no meio do pigtail. A gente fez uma injeção, eu não sei se vocês viram, mas a tendência agora vai ser, estamos abrindo a cápsula só, a tendência é a prótese mergulhar nesse primeiro momento. Até aqui a gente não fez nenhum pacing, agora a gente pode parar um pouquinho, Rodrigo? Galera, vamos a 140, por favor. Nós vamos começar a estimular 140 e vamos começar a liberar de uma forma um pouco mais rápida. Eu vou tender aqui a empurrar um pouco a prótese. 140. O paciente está estável. A gente vai começar agora a liberar a prótese para ela fazer aquele flare. Vejam que a tendência é a prótese mergulhar. Essa já é a posição de cuspo overlap, né, César? Exatamente. Nós estamos na nossa projeção, que foi a mesma que a gente fez a primeira ortografia. Então nós estamos nos guiando ali com a ponta do PIG para saber exatamente qual é a profundidade que a prótese está sendo implantada. Bem shallow, né? Pode abrir. Me parece a posição excelente. A posição é muito boa, Marco, a prótese está bem estável, o César e o Rodrigo fizeram uma liberação relativamente rápida, exatamente por causa disso. Posição perfeita, o paciente e a prótese muito estável. Pedro, vocês usaram a frequência do marca-passo nessa liberação rápida? Qual foi a frequência do marca-passo? 140.
140 paciente absolutamente estável, Mangione. O marca-passo agora foi desligado. Nesse momento a gente já tem a válvula funcionando. O paciente está estável, estou com uma pressão diastólica de 57. E agora a gente tem como fazer algumas injeções, tanto aqui na incidência de cusp overlap, quanto em OAE. E aqui é interessante para quem não está acostumado com essa válvula, que são duas válvulas diferentes, mudando a projeção. Nós vamos fazer uma injeção agora, estamos prontos? Eu deixaria bem sem Pode injetar? bem... Acho que está muito bom. Você quer tirar o paralaxe agora ou a gente pode fazer em OAE? Isso. Vamos fazer em OAE? Vamos fazer em OAE. Veja, aqui a gente olha basicamente o seio não coronariano. E o seio coronariano me parece aqui talvez uns 2 milímetros de profundidade a prótese. Eu acho que me parece muito boa a profundidade, muito boa. E na oblíqua esquerda é importante atirar o paralaxe também, né? Eu acho que é importante tirar o paralaxe. Então, vai cantando aí. Nesse momento o que eu estou fazendo é puxando um pouquinho o Landerquist para o nose cone ficar um pouco mais livre e a válvula tirar a tensão aqui também do sistema. E nós vamos injetar em OAE, e OAE é importante a gente olhar apenas o seio coronariano esquerdo. Aqui, aparentemente, o seio não coronariano pode parecer que a válvula está até fora dele, mas isso é basicamente algo de relativo à projeção. Pode injetar? Me parece uma ótima posição, César. Está perfeito, César. Né, Marco? Muito bom. Concorda? Perfeito. Concordo. Perfeito. Concordam com relação à posição da válvula? De Vito, Marcelo, concordam? Martin, good position. Yo estoy de acuerdo con la posición. Había que buscar una implante shallow. Por el bloqueo completo rama derecha y estoy de acuerdo, yo la liberaría ahí. Desliga o marca-passo, Bernardo. Doutor Valgimile, algum comentário adicional? Doutor Valgimile? Not final, but for sure it's a wonderful implantation. I don't think you can get anything better than this, to be honest. Perfeito. César, quando você libera a válvula, você faz um pouquinho de pressão ou não? Eu empurrei um pouquinho, sim, Marcão. Peraí. Sim, Marco, eu tendo a dar uma compensada aqui. A válvula, no primeiro momento, ela tende a mergulhar, né? Mas nesse momento agora, parece fazer uma pressão maior na grande curvatura da aorta. A gente empurra um pouquinho para tentar diminuir essa pressão. E nesse momento a gente já soltou, a válvula soltou. Essa válvula realmente é muito amigável, ela fica muito estável, a liberação é muito estável. Marco e Mangione, retomando a questão do marca-passo, do ritmo do paciente, nesse instante a prótese já está liberada, o paciente está em ritmo próprio, viu? E pelo monitor ali, sem grande modificação do QRS. Nós estamos vendo o monitor e realmente eu acho que talvez ele escape do monitor. Surpreendente porque é FA e bloqueio de ramo direito. Eu diria que ele tinha uns 60%, 70% de chance de precisar marca-passo. Marcão. Mas ainda eu não tiraria o marca-passo, eu deixaria 24 horas. Não, você tem toda a razão. Marcão, o que você falar aqui sobre esse caso, na verdade, vai ser feito. Isso é uma ordem sua, tá? É uma ordem do mestre, né, César? Uma ordem do mestre. E aqui, na verdade, a gente cita aqui lá o grande entusiasta do cusp overlap, o Dr. Remalgada, ele mostra dados de 6% de marca-passo com essa válvula em todos os pacientes. Quer dizer, isso é algo a se considerar realmente. Nós estamos falando aqui de um paciente com um preditor forte de BAVT, que é o BRD. E a gente, aparentemente, tentou aqui interagir o mínimo possível com o septo membranoso local do sistema de condução. Eu acho que, eu não sei a visão dos senhores aí sobre esses implantes altos, se isso é para todos, se isso é, digamos assim, o santo graal, nunca é, a gente sabe que todo mundo tem sua técnica de implante preferida, mas eu acho que agora é uma boa hora da gente ouvir a opinião dos panelistas aí, se vocês entendem. César, o que você achou do alinhamento? Ficou perfeito? Como é que vai ser o acesso das coronárias? A gente ainda vai fazer uma ortografia aqui de controle, Fausto,
Mas, a princípio, o que a gente tem aqui de parâmetro, basicamente, são os postes, né, as marcas da prótese, e, aparentemente, eu estou vendo aqui uma das marcas na grande curvatura, eu não vejo nada em frente à coronária. Acho que o Pedro pode falar isso. O Pedro bem, deixa eu deixar bem claro aqui onde nós estamos. Nós estamos no instituto onde nós temos uma fila grande de pacientes para TAV, mas nós precisamos escolher muito bem. Então, nós estamos longe da fase de tratar doente de baixo risco aqui, tá? Então, assim, acesso coronariano, eu acho que é uma preocupação absolutamente relevante, mas nós ainda estamos num cenário um pouco além. Nós estamos com o Pedro aqui, que trabalha no Einstein. O Pedro é diferente. O Pedro ele já está implantando TAV em quem ele acha que precisa TAV, não os de alto risco. Então, essa preocupação, acho que é mais do seu dia a dia do que do nosso aqui, né, Pedro? Acesso coronário para paciente de baixo risco e jovem, eu acho que é uma questão. Agora, nós ainda precisamos investigar em válvulas como essa que ficou tão boa, a gente não mediu o gradiente ainda, mas seguramente está muito satisfatório, com cuspo overlap e alinhamento comensural, se a evolução desse paciente também do ponto de vista de acesso coronário não é satisfatória. Porque se for, nós temos um paciente que no longo prazo mantém o acesso coronário e tem uma válvula otimamente supraanular, otimamente implantada. Eu acho essa uma boa opção, mantendo o ritmo próprio, se mantiver isso. Mas, Johnny, Marcos, se vocês me permitem derivar um pouco de assunto, uma questão que eu acho importante, seguramente para o congresso do ano que vem, nós vamos falar bastante, já temos disponível no Brasil o marcapasso Schittler, o marcapasso sem cabo, o marcapasso implantável, o Micra, também é da Medtronic, já está disponível. Nós já fizemos o nosso treinamento lá no Einstein. É a primeira equipe de cardiologia intervencionista que pode fazer, mas isso vai se alastrar. Essa é uma questão, Marco. Todas as ponderações que foram feitas sobre marcapasso definitivo, marcapasso provisório, pode ser que com o Micra fique completamente diferente. É um implante tecnicamente relativamente simples do ponto de vista técnico. A bateria tem 12 anos de duração e você pode até botar 3 depois que a bateria se exaurir. Então você tem 36 anos de marcapasso sem cabo. Marcapasso sente o átrio, então é possível fazer tipo DDD. Então é uma opção muito interessante para esse tipo de paciente, que você tem o time de cardiologia intervencionista muito próximo para fazer a sequência de tratamento necessária. E nesse caso aqui, se por acaso precisar de marcapasso, seria uma opção. Ficar com o provisório até a definição, depois voltar para o laboratório de hemodinâmica para implantar o Micra. Muito bem lembrado, Pedro. Eu até já coloquei 3 junto com o Roberto Costa, que ele pede para a gente auxiliar, e é um implante muito fácil, né? Muito fácil, e na hora você solta a cápsula lá e... Mas primeiro, óbvio que a gente faria como vocês fizeram aí com o cabo de marcapasso. Caso a necessidade de marcapasso, a gente podia implantar depois, né, Pedro? Especificamente quanto a esse paciente, voltando ao alinhamento das coronárias, nós pensamos só em jovem. Esse homem aí é um sobrevivente. Vocês viram, ele teve câncer de estômago, sobreviveu a um câncer de estômago com 80 e tantos anos. Ele está com 89 agora. Recentemente ele teve uma síndrome coronária aguda, foi tratada a descendente anterior. Ele tinha ventrículo normal, começa com dor, com dispneia, e aí se descobre essa estenose aórtica com gradiente baixo e apenas aquela área valvar de 0,8. E sintomático com pré-síncopes de repetição. Exatamente. E esse homem tem uma doença coronária grave, eu diria. Por isso, apesar dele não ser paciente de baixo risco, já idoso, mas é um homem que está querendo ir aos 100 anos. Eu imagino que ele, mentalmente, ele é bem lúcido para vocês estarem investindo tanto nele. Um homem de 89 anos que sobrevive a tanta coisa. Não é isso, César? Você que é o médico dele. Fausto, você que tem bastante experiência também com coronário, né? Você não achou assim as lesões coronarianas muito feias, com aneurismas, tudo, e talvez até tratasse clinicamente esse paciente, já que a DA não tem tão lesão grave, né? Eu acho que é um ponto que a gente tem que pensar também, e essa válvula foi bem escolhida por isso também, né? Não tem dúvida. Só a gente está chegando ao final quase, com relação, esse paciente tem uma FA permanente, então também aqui é educativo, com relação à terapêutica farmacológica desse paciente futura,
qual seria a terapêutica farmacológica desse paciente. Vamos acrescentar alguma aspirina de algum período ou mantê-lo somente com anticoagulação? Marco, pode começar o Peri? Eu manteria só com anticoagulantes. Só com um Eliquis, por exemplo, caso ele pudesse. Alguma consideração contrária? Ou concordam todos que só manter o anticoagulante como ele está? Uma injeção na perna. Tira isso daqui para o eco entrar. Eu acho que em FA tem que considerar anticoagulante sempre, mesmo nessa faixa etária. Sem aspirina, sem clopidograma? Sem nada, só anticoagulante. Doutor Martin, no Chile também só anticoagulante. Doutor André também, falando em português para nós, doutor André, por favor. Sim, anticoagulante nada mais porque tenho 89 anos, apesar de ter stent. Sem dilatação, fica escapado. Rafaela, alguma pergunta da audiência? Por enquanto, nenhuma pergunta, só elogios à mesa. Dificuldade mais no começo do que no meio. Ô César, eu queria só ver uma ortografia final. Você vai ver, Marcão. Que todo mundo já está falando. Vamos mostrar a única coisa que eu gostaria. Injeções, por favor. Deixa aí. Elas foram feitas, está aí, Marcão. Isso aí é em cusp overlap, ainda com o pigtail em posição. E aqui a aorta descendente atrapalha um pouquinho, né, a visualização. Mas nós fizemos em OE, olha só. Veja, as coronárias absolutamente pérvias. E o leak, se existe, é mínimo. A gente não consegue ver. A altura bastante favorável, a válvula bastante dilatada. E o eco está avaliando agora. Vocês estão vendo isso agora, não? Estamos vendo bem. Sim, estamos vendo bem. E vocês consideram esse resultado adequado? A gente para por aqui. Veja, não fizemos nem pré-dilatação e até o momento não fizemos nenhuma pós-dilatação. Eu acho que angiograficamente não existe um grau de regurgitação assim visível. Se existe, ele é mínimo, que pode ser detectado pelo ecocardiograma, mas me parece bem a altura da prótese boa. Eu acho que está um resultado excelente. A diastólica está bem adequada. Nós estamos com a diastólica de 65, Mangione, 134 por 66 a pressão do paciente nesse momento. Você vê, Mangione, que mesmo depois dela ter o ritmo irregular da FA, mesmo depois de uma pausa maior, a diastólica não diminui, então parece muito adequado, sabe? Ô, Leola, tira aqui para eles mostrarem o eco, que o eco está fazendo uma avaliação agora. Nós estamos fazendo um eco transtorácico nesse momento. Nós temos mais um minuto aí, 2 minutos, então... Se pudermos ter a avaliação. Eu queria só falar uma coisa, Mangione, se você me permitir. À vontade. Primeiro, agradecer muito aí a visita de todos vocês ao Instituto Nacional de Cardiologia, tá? A gente aqui tenta fazer um trabalho visando, obviamente, o paciente, mas a gente tenta também produzir alguma coisa em termos de tecnologia, e essa vinda de vocês, o apoio de empresas como a Medtronic é absolutamente bem-vindo. E eu queria só fazer um registro aqui, o Marco Perin sabe exatamente do que eu vou falar. Eu estou tendo a honra e o prazer de trabalhar, depois de muito tempo, com o Dr. Pedro Lemos, desde a residência que a gente não trabalhava junto. Então, esse é mais um motivo de alegria. 30 anos. Maravilha. Muito bom, muito bem. Estamos ficando velho, né? Acho que temos alguma imagem do eco. Não está passando, não, a imagem do eco? Ô César, se eu tivesse que falar alguma coisa desse implante, eu só diria parabéns para vocês. Foi excelente. Ô, Marcão, isso vindo de você é muito bacana. Muito obrigado. Nós estamos com a imagem do eco na tela. Temos um microfone avulso aqui. E parece Bem, que e aqui também destacar a maestria do Dr. Carlos Galhardo Júnior, que é um anestesista que nos acompanha tanto aqui no INC quanto nos casos fora. E essa história da sedação consciente, o Galhardo é uma pessoa bastante crítica a isso. Ele faz ambos os métodos, mas ele também não há problema, ele não vê problema nenhum em entubar o paciente e estubar em sala, até porque os desfechos disso a longo prazo não mudam, não mostram muita mudança. Então, geralmente eu deixo a cargo do anestesista, depois de uma conversa, uma avaliação com o paciente, dizer se o paciente vai sob sedação ou se o paciente vai sob anestesia geral. Perfeito. As imagens do eco acho que mostram claramente que não existe nenhum tipo de leak importante. Inclusive nem dá para perceber leak pelas duas imagens, tanto no eixo curto como na via de saída, não há nenhuma evidência de leak. Então eu gostaria de encerrar, parabenizar vocês aqui em meu nome, em nome do Fausto, pelos 2 casos que escolheram, deu para a gente discutir bem dúvidas, aspectos importantes dos 2 casos. Parabéns a vocês, ao Instituto Nacional de Cardiologia, tá? E agradeço também a presença de todos, aos nossos painelistas, e vamos encerrar por aqui essa sessão, então. Muito obrigado a todos aí. Uma salva de palmas para vocês. César, muito obrigado.